Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelito. Bom, hoje a gente vai falar, né, o tema que a gente vai abordar é mulheres negras e a gente tem como convidadas Elisângela Furtado e Eliane Barbosa. O base para a nossa conversa sobre esse tema Mulheres Negras, a gente escolheu o filme A Mulher Rei, que estreou esse ano, né, foi estrelado pela ganhadora de um Oscar, né, que é a Viola Davis. E o filme acompanha a história da General Nanisca, que é interpretado pela Viola, uma Agoji, grupo de elite de guerreiras composto apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Daomé nos anos 1800. Enquanto ela treina uma nova geração de soldadas e as prepara para a batalha contra um inimigo que tem apoio dos portugueses interessados no tráfico negreiro. O filme estreou, contudo, nos Estados Unidos, né, arrecadando 19 milhões em seu primeiro final de semana em cartaz e teve avaliação no IMDb de 6,7. Então, a gente assistiu, esse filme está fresquinho na nossa mente, né? Porque nós assistimos ontem, né? Por coincidência, todo mundo alinhou os calendários e a gente assistiu ontem. E eu queria começar de uma forma mais aberta, assim, né? Queria ouvir da Eliane e da Elisângela, as duas também atuam no Instituto Diversidade como consultoras, trabalham com as temáticas de gênero, com as temáticas de raça e etnia e muitas outras também dentro do Instituto. E queria ouvir de vocês o que vocês acharam do filme, né? Como foi a percepção de vocês e a recepção de vocês em relação ao filme. Bom, Edu, vou começar. Primeiro, é uma satisfação estar aqui no Diversiarte, esse quadro que apresenta sempre discussões maravilhosas, extremamente pertinentes e que são aí fundamentais para a gente que está olhando para as empresas e preocupado com questões relacionadas à diversidade e inclusão. É uma felicidade ver uma obra como essa, pontuar a importância dessa produção, né, no atual momento, né? Nós estamos falando de uma obra que apresenta uma direção feminina, negra feminina, de um elenco majoritariamente feminino e de uma atriz maravilhosa, que é a Viola, que é reconhecida por excelentes papéis no cinema e de uma produção feita em Hollywood, né, com essa proposta, né? Então, é um filme inovador, uma temática extremamente pertinente no atual cenário, inclusive para questões relacionadas a organizações. Então, eu recebi... É uma felicidade ver um filme como esse sendo produzido agora, lançado agora. Então, temos muitas questões aí para que a gente possa conversar mais daqui a pouco. Obrigada, Edu, pelo convite. É um prazer estar com você, Elisângela, uma mulher negra como eu, para falar sobre mulheres, né? Eu acho que a Elisângela falou assim, bastante sobre o motivo da nossa alegria, né? Ver Hollywood dedicar, né? Assim, dinheiro, recursos e também o sucesso de bilheteria que tem sido para um tema e para um filme com elenco assim majoritariamente feminino negro, né? Quando nós veríamos a mulher negra nesse protagonismo, né? A gente está acostumado aí no Brasil, especialmente, não nos Estados Unidos, mas no Brasil, a ver a imagem das mulheres negras associadas a serviço doméstico e a papéis assim sociais de menor prestígio social, digamos assim, né? Não digo de menor importância, mas de menor prestígio. Então, de fato, vai ser muito bom discutir esse filme, trabalhar, né? E conversar com vocês sobre essa obra, que ela não é perfeita, né? Porque na vida não é nada perfeito, mas que tem muitas virtudes. Que bacana, que bacana. Vocês já puxaram aí um gancho que eu acho que é importante. A gente estava tendo um debate mais cedo, né? Deixar claro, né? O filme é uma narrativa, não é história. O filme não é um documentário, né? Ele é inspirado em fatos reais, mas ele não é um documentário, né? Ele é um filme ficcionalizado e que tem também esses aspectos, né, da ficção que levam, né, grandes públicos também para as salas de cinema. E é interessante agora a gente começar que eu achei muito bacana do filme, começar a mostrar,
né? Que a gente pode ter outros rostos ocupando esses espaços desses filmes de grandes bilheterias, né? Algo que já se iniciou com Pantera Negra e que agora a gente vê com esse filme também. Tirando do caminho essa diferença, né, entre história e narrativa, acho que não vale a pena a gente entrar muito nesse debate, né, do que é história. Vamos conversar sobre a narrativa do próprio filme. A Eliane trouxe um ponto que foi muito bacana, né, que foi algo que também me marcou no filme, que é essa questão dessa sociedade em que existe um compartilhamento desse poder político entre homens e mulheres e compartilhamento desse poder espiritual. E aí a gente teve todo um debate, essa sociedade é patriarcal, essa sociedade matriarcal, essa sociedade matrilínea. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam essa sociedade mostrada no filme e quais são as diferenças entre esses diferentes conceitos aí para um ouvinte, uma ouvinte nossa que não conheça muita diferença entre esses conceitos. Agora, com relação ao poder, né, da mulher negra, no caso, porque africanas, numa sociedade, o filme traz um recorte muito interessante, muito feliz, né, de reconstituir, de nos trazer a memória, ou inclusive nos ensinar, para a maioria de nós, que lugar a mulher ocupava em sociedades africanas específicas. A gente o filme trata da sociedade da Daomé, era um reino, né? Uma nação, mas a gente tem notícias também de outras sociedades africanas. A África, antes do colonialismo, eram 2.800 e poucos nações, estados, aí, comunidades organizadas. Era um mapa que a gente conhece fragmentado, completamente fragmentado, então eram diversos povos. Nem todos se organizavam socialmente da mesma forma, mas a gente tinha uma incidência em sociedades em que mulheres dividiam poder com homens. Não havia a discriminação de sexo, né, como a gente vê assim, herdada em países europeus. Certamente haveriam outros tipos de desigualdades, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que eram países perfeitos, ou estados ou nações perfeitas. Mas o resgate desse filme nos mostra assim, que é possível, são possíveis arranjos sociais diferentes. Então, no filme, a gente vê, e aí é bem claro para a gente, no filme, a divisão, o compartilhamento de uma posição, a posição do rei. Por isso, mulher-rei, né? Foi escolhida uma mulher, e era a tradição, era comum naquela sociedade, naquela comunidade, ter o rei homem e o rei mulher. Aí, por que rei? Eu não consigo falar, porque como o filme não está na língua que os africanos de Daomé falavam, eu não sei se havia um pronome, um substantivo comum de dois gêneros, ou sobrecomum para essa função de rei, mas no português e no inglês ficou uma palavra masculina para incluir homens e mulheres, né? Agora, como era lá no original, eu não consegui ver, até tentei buscar, mas eu não consegui ter acesso ainda. Mas esse lugar, essa função de dividir o poder, e de igual forma, o que não significa que todos teriam as mesmas atribuições, mas de estar no poder junto, né? Partilhamento do poder, é importante. Eu até fiquei pensando, sabe, Edu, Elisângela, todo mundo, se imagina nossas empresas, a gente com um gerente de marketing, um negro e um branco, uma mulher e um homem, mulher branca e um homem branco, mulher branca e um homem negro, um homem branco e uma mulher negra, porque a gente sabe que a visão desses pares seria certamente muito mais plural do que a visão do singular. Né? Então, por que não pensar em arranjos como esse? Numa sociedade como a nossa, é difícil pensar, mas precisamos abrir a mente para esticar assim e pensar em possibilidades. Eu acho que o filme traz isso para a gente, sabe? Essa divisão que a gente vê lá no poder, mas também, lendo um pouco sobre a sociedade da Daomé, a gente vê que também era na área religiosa, da mesma forma. Por que não a gente pensar isso na nossa sociedade? Posições tradicionalmente masculinas ou mesmo femininas, as profissões de cuidado, quem estão lá no geral?
são as mulheres. Por que não os homens estarem lá também juntos, dividindo esse espaço? E as posições sociais aí que são majoritariamente masculinas, por que não as mulheres estarem lá dividindo esse espaço juntos? Eu acho que essa reflexão é interessante. Bom, a Eliane traz algumas questões que são interessantíssimas e realmente, Edu, esses aspectos que você pontuou são muito interessantes no filme, primeiro porque é uma das primeiras coisas que saltam aos nossos olhos, principalmente ocidentais, nessa produção, né? A possibilidade de ver mulheres desempenhando papéis que nós tendemos a associar ao universo masculino. Então, é muito interessante isso. O filme traz essa riqueza, né? Que não existem papéis ou cargos ou funções que são exclusivamente atribuídas a um gênero, que a mulher ela pode desempenhar em igualdade de condições as mesmas funções que os homens, né? E isso fala um pouco para a gente sobre os papéis socialmente atribuídos aos gêneros. A gente é possível, sim, como a Eliane pontuou, de que a gente alargue a nossa concepção daquilo que a gente acha que é comum de que uma mulher faça. E existem aí outras possibilidades, a gente pode se aventurar, inclusive, tanto as empresas têm dificuldades de absorver mulheres para determinados cargos, quanto existem mulheres que se sentem intimidadas por ocupar cargos em função dessa expectativa de que é uma função geralmente atribuída a um homem. Então, o filme trata sobre isso, de tensionar essas concepções construídas, né, coletivamente, compartilhadas na sociedade. E com relação à questão das referências, né, ao matriarcado, é muito interessante. Nós temos um estudo feito no Brasil, um estudo muito interessante, uma etnografia feita em candomblés, foi feita pela Ruth Lenz, e ela vai observar o matriarcado. Ela vai separar, né, o matriarcado como sendo uma organização em que há um protagonismo feminino, né, na liderança, na organização. Então, o matriarcado ele é configurado por uma hegemonia de mulheres à frente da organização. O matriarcado ele é diferente da concepção de matrifocalidade ou matrilinearidade. Essas duas palavras elas vão remeter a organizações, a sociedades que utilizam o nome da mãe para poder marcar a ancestralidade. Então, ali em África, existem várias comunidades, várias nações que usam os nomes das mulheres para poder atribuir, né, falar da filiação, que é muito importante. Isso demarca, inclusive, está ligado à concepção de uma sociedade, por exemplo, patriarcal. Ela não remete somente ao domínio do masculino, mas ela também, esse domínio, ele expressa naquele que é responsável naquele que é visto, considerado responsável pela construção da genealogia, da árvore genealógica, da ancestralidade, né? Ele marca um poder também além dos tempos, da passagem ali da transmissão dos saberes, da família. Então, isso é uma outra forma de poder também, né? Mas são concepções diferentes mesmo. A matrifocalidade e a matrilinearidade vão falar somente das referências à família. E aí o debate no filme, a gente pode dizer que é matriarcal, patriarcal, a gente teve aqui um debate, eu acho que a gente chegou a uma conclusão, acho que foi a Eliane que trouxe, né? Como você interpretaria, Eliane? O filme será um reino patriarcal, matriarcal, me pareceu, assim, patriarcal, porque qual o nome dela, da atrizinha mirim? Aui? Naui. Naui. A Naui foi, assim, quase forçada ao casamento durante algumas vezes pelo pai. O pai tinha esse poder, né? Ela foi adotada pelo pai. Ela fala que o pai a adotou. O pai a leva para o rei, para ela integrar o exército do rei. O rei que convida a rainha, a nova mulher rei, para assumir aquele cargo, inclusive por um reconhecimento, né? E aí mérito, ali tinha mérito. As organizações tanto falam em mérito e às vezes a gente não reproduz isso. Mas então me parecia uma sociedade patriarcal, me parecia, ou pelo menos indefinida, talvez em que os dois tivessem poderes partilhados, né? E é isso, Edu. Me pareceu isso, mas as mulheres, ao mesmo tempo,
conseguiam dividir, né, formavam um exército, né, um lugar, uma posição que a gente atribui mesmo aos homens, talvez em função da sua força física, fisicamente falando, mulheres e homens são criaturas bem diferentes, né? Esse é o melhor. O gênero, eu falo macho, né, da raça humana, e a fêmea da raça humana tem constituição física bastante diferentes, mas ambos servem à guerra. Não que nós sejamos a favor da guerra, mas elas estavam lá atuantes nesse processo. É essa reflexão mesmo, né? A gente perceber que a gente não está... É uma sociedade um pouco diferente da nossa, né? Já caminhando mais por uma igualdade, mas ainda tem esse papel do homem, né? E esse equilíbrio e essa possibilidade de co-liderar, né? De trazer esses dois olhares diferentes num processo de liderança, né? Pessoas com vivências diferentes, pessoas com vivências de gênero diferentes, né? Isso eu achei muito bacana no filme. E aí a gente também falou sobre, a gente tinha conversado também mais cedo, sobre esse papel da mulher nessa sociedade, nesse contexto, que era um contexto, né, de colonialidade, era um contexto de estabelecimento, né, de um dos maiores não, a maior tragédia, o maior genocídio da história humana, que foi o processo de tráfico negreiro, né, e da escravização do povo negro, e desse comércio mundial que foi se instituído em relação a pessoas humanas, né, seres humanos. E aí o filme traz essa questão, né, dessa mulher, dessas guerreiras, desse reconhecimento de que na África, né, existiam reinos, existiam reis, existiam rainhas, existiam guerreiras, existiam guerreiros. A gente, olhando para essa situação e tentando transportar, entendendo que esse filme foi produzido nos dias atuais e que as pessoas vão interpretar por outras lentes, faz sentido olhar para essa visão da mulher que é apresentada ali com uma apresentação mais masculinizada, quando a gente pensa no ambiente de trabalho de hoje, ou não faz sentido. Lá a gente estava falando de um contexto extremo de guerra, em que a mulher precisava ocupar esse papel, né? E o filme, e eu acho que é um ponto importante a gente trazer, né? O filme é um filme violento, né? É um filme, né, que traz cenas bastante violentas, bastante gráficas, que me remete aos filmes do início da década de 90, né, que traziam essa visão bastante hipermasculinizada, os Rambos da vida, o Conan, o Bárbaro, só que agora não é o Conan, não é um homem branco, né, é uma mulher negra nessa posição, né, e isso é muito novo, né. E aí a pergunta que eu trago para vocês faz sentido a gente transpor esse olhar para as organizações de hoje, o debate que se tem muito sobre a mulher no ambiente de trabalho, a pessoa negra no ambiente de trabalho, passando por um processo de assimilacionismo para estar numa posição de poder? Bom, eu acho que eu gostaria de começar respondendo, Edu. Eu acho muito, enquanto estudiosa de área de estudos organizacionais, eu acho que é impossível para mim não traçar um paralelo entre a situação da mulher em organizações atualmente, pelo menos no Brasil, entre a narrativa da guerreira do filme e a situação das mulheres hoje no mercado de trabalho. Eu acho que é interessante a gente pontuar realmente, é uma narrativa que ela não tinha como ser de outra forma, né? A gente está falando justamente de um contexto violento, inclusive uma das frases que a guerreira enuncia marcante no filme é justamente: existem lutas que valem a pena. E a luta, nesse caso, essa luta é pela própria vida, né? A condição de escravizado, ela tira, por mais que a pessoa não morra no processo, né? Mas a escravização, ela significou realmente a subjugação das pessoas a uma condição não humana, a de um objeto, a de uma coisificação. Então, essa luta valia a pena, ela tinha que ser travada, porque era uma luta pela própria sobrevivência. Não havia cenário para ser de outra forma.
A questão que eu acho que é interessante é a gente entender por que uma história dessa é produzida em Hollywood, né? Me parece que é possível que a gente problematize qual história venderia, qual é a narrativa que se vende a partir de Hollywood, né? E eu acho que as entrevistas que a Viola tem dado, elas indicam isso. Essa preocupação de que o filme não fracasse por ser uma produção essencialmente negra, e aí, por conta disso, ela acaba reproduzindo algo que já tem sido feito em Hollywood. E essa narrativa a gente pode pensar que ela captura elementos de interesse de uma história que é muito mais ampla, muito mais rica, e que ela não é demonstrada no filme. Então, o filme ele é apenas, como você disse, existe um caráter ficcional, narrativo, e que é justamente uma narrativa que poderia vender. E aí, diante disso, a gente tem elementos. Essa narrativa ela é construída intencionalmente. Ela precisa fazer sentido para quem vai ver. E qual que é o sentido social que a gente compartilha? Esse de que mulheres estão em um cenário. Quando a gente costuma ver mulheres em situação de poder, geralmente são mulheres que tiveram que abrir mão de diversas questões para estar nesses cargos. São mulheres, são histórias. As mulheres que estão em cargos de executiva, em cargos de protagonismo, em empresas, são mulheres que têm que fazer. A narrativa é comum a elas, de que fazem 10 vezes mais do que homens que estão na mesma posição. Elas têm uma situação que conflita com a questão da família, com a necessidade de maternal, por exemplo, o cuidado com a família, com a necessidade de estudar. São mulheres que estão em situação que, assim, elas vivem um conflito, porque elas não podem, elas sentem que aquele meio em que elas estão, de alguma forma, cerceia aquilo que é próprio do feminino, do universo feminino. E a gente tem diversas figuras que mostram isso. Essa mulher masculinizada. E essa é uma concepção que ela é extremamente preocupante. É a gente reforçar a ideia de que para a mulher estar no poder, ela precisa se masculinizar. Eu acho que essa é uma leitura que a gente precisa fazer, que não precisa ser assim. Empresas, organizações, para elas serem diversas, elas precisam ser abertas, elas precisam acolher aqueles elementos que são próprios do universo feminino. Por exemplo, as licenças maternidades. Mulheres, biologicamente, a Eliane pontuou, mulheres têm diferenças genéticas em relação aos homens, e um deles é a capacidade de realmente procriar. Nós precisamos de licença maternidade para ter filhos, né? Precisamos de nos ausentar em função dos filhos, essas responsabilidades com família. E como que as empresas lidam com isso? Né? Empresas que não são receptivas às mulheres acabam criando ambientes em que elas têm que abrir mão desses elementos, não somente esse em relação à maternidade, mas outros que são próprios do feminino, como a questão de não usar cores no ambiente de trabalho, de usar sempre roupas masculinas, ternos, calças. Tem um conjunto, um ethos, aquilo que a gente chama de ethos profissional, que vai remeter exatamente quais são os comportamentos, o tipo de situações em que as mulheres se sentem cerceadas e aí acabam reproduzindo, assimilando um comportamento que é muito próprio do masculino. Eu queria fazer uma pergunta, que foi uma coisa que eu percebi, assim, pode ter sido minha percepção, mas eu queria saber muito a opinião de vocês. Sobre o fato de um dos vilões, né, da história ser um homem negro, e não sei, senti que poderia aprofundar um pouco mais as questões do vilão, sabe, dele em si. Eu senti que algumas coisinhas na história do filme ficou meio superficial, e aí passou muito rápido. O Edu até falou sobre as cenas de guerra, né, de violência e tal. Achei que em alguns momentos poderia ter menos disso e mais um pouco de explicar alguns pontinhos da história para quem está assistindo, né, para quem talvez não sabe sobre, para quem realmente não foi assistir pela primeira vez, fui ver o que é o filme, sabe? E aí eu senti que essa questão desse vilão, também da história de mãe e filha, me ficou um pouco também ali pro finalzinho. Eu senti o gostinho de querer saber um pouco mais sobre... Eles contam sobre a história, mas eu queria ver um pouquinho mais da dinâmica delas duas, como mãe e filha. E, enfim, queria saber a opinião de vocês sobre essas observações. Bacana, bacana.
Eu acho que você trouxe um ponto legal, Pedro, na questão de, tipo assim, o homem branco, né? O homem branco, ele não é apresentado como o vilão da história, né? O imperialista não é o vilão da história, é esse homem negro, né? Ele é o principal vilão, que ele é o pai da menina, né? E é o pai da menina, Isso, exatamente. você viu isso, né, Isso, Pedro? exatamente. É. Ele é o pai da menina e Sim, ele era de sim. uma outra tribo. Ele era um reino, o reino, eu acho que Oiá, né? Oió, O que Yu ele é. dominava o reino de Daomé. Naquele período até pagavam tributos. Lembra que ele foi lá buscar tributos? Uhum. E ele foi buscar tributos e ele pediu também, ele queria como paga 40 mulheres do exército de elite feminino. E aí eles deram 20, mas enganaram, de fato, não entregaram ninguém e pagaram lá os tributos, que era alimentação aqui. Aqui está seu pagamento, era tudo alimentos, Uhum. bens, né, e recursos da terra. Então, mas eu acho que isso tem a ver com aquilo que a Elisângela falou, não sei se aqui em público ou nos bastidores, de que não havia uma harmonia total entre os diversos reinos africanos, né? E aí eu acrescento dizendo, nem nenhum reino humano, né? Nenhum continente humano, os diversos grupos humanos e diferentes, né, que ali se encontram, vivem harmonicamente. A gente sabe que não é verdade. Então, aqui ele fazia parte de um grupo de pessoas africanas que dominavam, de alguma forma, o reino de Daomé e exigia tributo e subjugava também os próprios povos. Ele facilitava a vida dos traficantes europeus. Não é isso? Por isso ele é um grande vilão. É uma traição de nativo africano contra, né, nativos africanos. Me parece que era bem assim. E, de fato, o que tornou possível, começa a evidente que o europeu ele tinha um poder, uma força. Talvez aí a colonização africana, a colonização desde o primeiro contato, né, tem várias fases. A fase do contato, que é a partir de 1500 até 1880, quando tem lá um contrato, um acordo de Berlim, em 994, 995, e aí 1884, 1885, aí os europeus entram e invadem, aí não é mais contato, é invasão mesmo de África, mas a violência foi a moeda de conseguir as coisas, a violência aberta, que aumentou sobremodo a partir da entrada, da invasão do território. Até a invasão, até 1890, mais ou menos, tinha violência, mas assim, para e passo, né, com uma corrupção dos líderes africanos. E esse inimigo maior foi em 1800, mais ou menos, que o reino da Daomé foi levado a cabo em 1890, foi pela França que derrotou a eles, ou seja, nesse momento em que estava do contato do colonizador com a invasão do território africano, é que aconteceu esse filme. Foi ali na década de 1800, no século de 1800 a 1890 e pouquinho, quando Daomé para de existir, né, tomado pela França. Então, esse inimigo parece que figura, de fato, essa pessoa aliciada pelo poder europeu para vender humanos negros do seu território, do seu continente, pelo menos, né, para a Europa e para vir para a América. Essa pessoa. Essa pessoa. A Eliane tocou em questões que são realmente interessantes. Assim, é comum que a gente acabe simplificando a história da escravização até para que a gente possa compreender. Mas, de fato, o que a gente entende como processo de escravização foi um processo extremamente complexo, cheio de etapas, e ele realmente se inicia, quando a gente fala em África, nós temos que lembrar que é um dos grandes continentes que nós temos no mundo, são povos extremamente diferentes, diversos idiomas, várias culturas, às vezes dentro de um mesmo país, né? Isso vai falar de questões que são historicamente muito diferentes, de povos muito divergentes, e que haviam tensões. Esses grupos humanos, todo grupo humano, o Weber vai falar disso, né? Ele vai entender que os grupos humanos, eles estão lutando
cada grupo está lutando para ter condições favoráveis para si, né? E nessa luta, existe sim disputas de poder, de dominação em torno do poder, da dominação, do controle. E quando a gente fala em África, isso também existia lá, como existe em qualquer outro lugar do mundo, né? E o que aconteceu foi o seguinte: aqui, a partir do comércio, né, do contato pelo comércio, lideranças europeias começaram a observar essas questões, esses conflitos em África, e se apropriaram dessas questões justamente para dominação. Corromper determinadas lideranças, financiar grupos para que determinados grupos ascendessem ao poder em relação a outros. Então, existe ali uma leitura de um cenário e que isso foi usado de uma forma para que realmente pudesse levar ao controle da Europa das comunidades africanas, né? E fazer uso disso em relação à escravização. Isso passa para um processo violento justamente num cenário posterior, né? Justamente porque existiam grupos que, como a Viola vai falar no filme, que resistiram ao processo de escravização, que não aceitaram, né? Então, esse processo não foi pacífico. A princípio, era a intenção de que essa dominação acontecesse de uma forma naturalizada, em que os próprios povos nativos se encarregassem de negociar com esses países europeus. E isso também é algo que a gente observa no processo do nazismo. O nazismo só aconteceu porque justamente houveram lideranças judias que foram aliciadas pelo processo. Então, não é algo exclusivo desse cenário em África, esses processos, mas quando a gente vê uma narrativa hollywoodiana, é muito comum a figura do homem negro vilão. Então, é algo que a gente estranha mesmo, Pedro, quando a gente olha para essa produção, porque parece que é mais um vilão negro, né? E quando a gente está falando quando a gente está falando de um processo, de uma comunidade, de um povo que está lutando contra o colonialismo, é estranho não ver o vilão branco, porque parece óbvio, né? Mas existe essa leitura de que também dentro de África existiam esses conflitos, né? E a gente precisa compreender que eles são naturais de todos os grupos humanos. Eles começam a trazer um pouco no filme, né, que essa ideia, né, das pessoas começarem também a se reconhecer que, tipo assim, eu não posso escravizar o meu irmão ou a minha irmã de um reino próximo, né? Esse conceito de panafricanismo é introduzido ali, né? E aí eu queria também ouvir de vocês como é que vocês entendem esse movimento hoje em dia, como é que esse movimento se articula com consciência negra, né? A gente está gravando esse episódio próximo do mês da consciência negra, como esse filme também articula com o processo de consciência negra, né, no Brasil. Essa questão sobre o panafricanismo que comparece na narrativa do filme é muito interessante. A gente pode entender o panafricanismo como um movimento social que vai pregar a unidade do povo africano, né? Em torno de uma questão filosófica, política e social. E aí o panafricanismo ele vai fazer essa leitura de que as questões que a África, os povos africanos enfrentam, os povos em diáspora no mundo todo também enfrentam, que é as questões relacionadas aos desdobramentos do racismo. Em cada país, em cada sociedade, a gente vai ter desdobramentos que são diferentes, mas isso é comum a esses povos originados pela diáspora africana, os efeitos do racismo, né? No Brasil, nós temos em torno de 56% da população negra, distribuída entre pretos e pardos, e nós temos aí, isso está profundamente relacionado com as desigualdades no mercado de trabalho, desigualdade socioeconômica, né? As questões relacionadas à violência, a uma série de fatores sociais, econômicos, culturais, religiosos. Então, a ideia do panafricanismo é justamente a luta pelos processos de opressão com relação à raça e etnia. É uma questão que realmente ela é importante ser pontuada. O racismo, nós temos aí diversos, a partir de 1950, depois das grandes guerras, nós temos aí
começamos a ter esse processo de discussão internacional em torno dos direitos humanos, daquilo que não é tolerável, e o racismo é uma dessas questões. Inclusive, a partir da década de 90, né, nós temos aí, com a ascensão do Nelson Mandela na África do Sul, nós temos um cenário extremamente favorável para começar a discutir o que não é tolerável, e o racismo é uma dessas questões mundiais. Então, em função das diversas questões, inclusive da produção de pobreza e desigualdade social no mundo todo, em função disso. A questão do panafricanismo, ela é sensível a isso, esses problemas que têm origem na diáspora africana. Então, isso nos une. Né, por mais que nós tenhamos, somos as pessoas negras no continente, nos continentes americanos, por mais que nós tenhamos essa origem, tenhamos nascido aqui, mas isso nos une aos povos africanos, os efeitos dos desdobramentos do racismo. A questão é que existem, a partir daí, já começam a haver diferenças sociais importantes e que precisam ser consideradas. Mas isso é importante. O racismo não pode ser tolerado nas diversas esferas, e essa discussão ela precisa ser pontuada, porque nós temos em todos os países, por mais que isso não seja um problema social para alguns países em função dessa composição, mas isso quando em contato com essas diferenças sociais, a gente pode perceber isso, por exemplo, em brasileiros, em africanos que quando visitam o continente europeu ou em visitação aos Estados Unidos, esses problemas emergem. Ou seja, a gente precisa problematizar a questão das diferenças étnico-raciais no mundo. E não é só a questão da etnia, né? Porque os teóricos europeus, eles negam a existência da raça, e aí eles querem negar a existência do racismo por consequência. Eles reconhecem as diferenças étnicas, por exemplo, que são muito mais ligadas à dimensão cultural. Mas é importante a gente trazer, é importante a ideia do panafricanismo pontuar a questão do racismo, que ele existe e que essas diferenças fenotípicas, elas realmente remetem a questões, a diferenças sociais, ao trânsito, à possibilidade de trânsito das pessoas, né, naquilo que é de acesso a oportunidades, no tratamento nas empresas. Então, é preciso que a gente fale sobre isso mesmo. Eu vejo que nós, população negra, né, população afrodescendente, eu penso que nós somos um povo, gente. Embora, como eu falei aqui no início, né, antes do colonialismo, a África fosse dividida em 2.800 e poucos mil povos, né, era muita gente. Nunca existiu não existe, nem nunca existiu uma África. A África é um equívoco, né? Em África talvez seja melhor. A África não é um país, né? A África são hoje, me parece que 50 politicamente constituídos, 50 países, uns 50 a 52, né? Mas a questão do PAN tem a ver, de fato, Edu, com isso que você falou de panafricanismo e consciência, né? Consciência política, racismo, Elisângela também trouxe isso. Eu vejo que, muitas vezes, nós aqui no Brasil, achamos que o racismo é uma jabuticaba brasileira, né? Nós somos racistas. O Brasil é o país mais racista do mundo. É evidente que o racismo está aí e se concretiza de forma específica em cada ambiente, em cada região, em cada país, e no mesmo país, como o Brasil, nas diversas regiões e micro-regiões, vai tornando especificidade. Mas é uma realidade que atinge o mundo, o racismo. Em África, os países africanos, especialmente, não só, os países africanos têm muito de racismo, muito de racismo. Há uma reprodução de uma ordem econômica excludente, porque termina que os governantes que assumem os países de África, é só a gente acompanhar os noticiários. A gente tem um país que o mundo não gosta muito da África, nem dos africanos, né? E nem dos descendentes de africanos. É o racismo. Então, a gente tem poucas notícias sobre a África, mas é possível ter. E as que chegam até a gente vê que os governantes roubam os países, é uma corrupção imensa, e o povo passa fome, o povo está magro, morrendo de fome. São países riquíssimos em recursos naturais e politicamente completamente assim desqualificados ou
mal governados, né? Porque os recursos são retirados dali e negociados e levados para a Europa. Geralmente, os familiares desses governantes são riquíssimos, são pessoas que transitam facilmente pela Europa. A gente precisa falar nisso, né? Há aí uma relação conflituosa entre os antigos colonizadores e as ex-colônias, né? Ex-formais colônias, que talvez ou certamente são as colônias ainda, porque dependentes e mantêm negócios direto com a Europa. A Europa não é ingênua, a Europa não pode ser desculpada nisso. Ou seja, continua uma relação de exploração. O Franz Fanon, ele fala que o racismo ele só encontraria fim quando a gente conseguisse, no plano, em 3 níveis, né? No plano internacional, no plano nacional e no plano das subjetividades humanas, vencer a violência. Como assim? No plano internacional, requer relações iguais entre países independentes, entre países autônomos. Enquanto a gente não tiver relações entre iguais, os países de África e os países subdesenvolvidos estão sofrendo violência. Então, ainda, essa violência no plano internacional não foi vencida ainda. Por quê? Porque a Europa, os Estados Unidos, sempre no direito de entrar na África, fazer o que bem entender daqueles países lá. Assim como os países da América Latina. No plano nacional, os governantes governar para aquele povo e não para enriquecer a Europa, essa violência também não foi vencida ainda. Então, o racismo e o sofrimento em função disso permanece, segundo o Franz Fanon. E no plano da subjetividade. Porque no momento em que a população negra, né, de vários países do mundo, inclusive das regiões, né, que foram organizados, os países que a gente hoje conhece em África, a violência ela foi de tal modo brutal, que entrou na subjetividade humana uma negação pela raça negra. Então, mesmo entre nós, os negros, nós nos rejeitamos enquanto pessoas negras. Essa é a razão por que a gente não gosta dos nossos traços fenotípicos, a gente não gosta do nosso cabelo, a gente, se puder, afilar o nariz, se puder, clarear a pele. Não sei se vocês, eu acompanho, né? Eu estudo um pouco disso, mas nunca houve no mundo um movimento tão grande em favor do clareamento de pele. Clareamento de pele, mesmo entre os asiáticos. Cremes para embranquecer a pele. Entre os asiáticos, segundo os historiadores, isso sempre foi verdade, porque isso demarcava uma classe. As pessoas mais claras, de peles mais claras, demarcavam, elas não trabalhavam no campo, eram pessoas dos palácios. Mas esse mais claro era um claro dourado. Hoje, os asiáticos querem um claro rosado. É o claro da Europa. Em África, mulheres e homens também estão clareando suas peles, usando perucas. A gente tem liberdade, é evidente, estando felizes pelos nossos corpos, de enfeitarmos os nossos corpos como a gente bem entender. Usar peruca, alisar cabelo, tudo é permitido. Mas enquanto isso se manifestar com uma rejeição dos seus traços fenotípicos, isso denota sofrimento. Isso denota uma insatisfação, isso denota uma consequência do racismo. Então, quando a gente fala em PAN hoje, não é mais aquele PAN na década de 1960, né, 1940, ou final do século XIX, quando o regresso à África era o sonho da diáspora africana, né? A gente fala de um reconhecimento, como a Elisângela falou, né, de um sofrimento comum, de uma exclusão, de uma falta de oportunidade. Isso se dá aqui no Brasil, isso se dá na Europa, os países europeus também. A Europa não é um só país, né, igual a África. A gente também fala de África e de Europa, mas tanto dos países da Europa como dos países de África, da África negra, há racismo ali. Não vou falar racismo, vou falar como a Bell Hooks, uma supervalorização da branquitude e uma desvalorização da negritude. Enquanto isso, e para vencer isso, talvez um caminho seja a gente se entender enquanto um povo de pele negra,
sabe? São vários os povos. São vários os povos de pele branca, são vários os povos de peles amarelas, eram vários os povos de peles vermelhas, né? Ainda são, ainda há remanescentes, já foram mais. Mas talvez se a gente se entender como povos de peles negras, e aí o pan-africanismo, numa nova leitura, vai ajudar a gente juntos a enfrentar esse monstro que é o racismo. Enquanto eu estiver achando que eu sou apenas brasileira, eu penso que vai ser difícil. Mas se eu me juntar com outras pessoas da cor da minha pele, com os meus traços fenotípicos, e a gente entender que a gente tem algo em comum, e que é esse algo em comum que nós temos, que nos faz ser maltratados e pisoteados no mundo, talvez isso traga força para a gente, traga alguma possibilidade de mudança. Vai ter unidade? Talvez não, somos humanos, mas a gente vai ficar fortalecidos. E eu acho que aqui que tem muita assim, é muito sonoro, sabe? O sound, Eduardo, é muito assim, adequado a gente pensar na proposta do filme, né? Desse pan-africanismo, essa universalidade das peles negras e de seus descendentes. Somos vários povos, mas que reunimos características comuns. E também por isso somos um único povo. É esse complexo da natureza humana, né? Que a gente é vários e a gente é um, a gente é plural e a gente é único. Mas eu acho que para a gente discutir África hoje e racismo, a gente não pode continuar pensando que o Brasil é o único país racista do mundo. Isso não é verdade. Aqui o racismo só se manifesta de uma forma diferente do que aquela que se manifesta nos Estados Unidos, na Argentina, na Nicarágua, né? E nos países de África, né? E nos países da Europa. Nossa, que aula vocês dois estão dando, gente. A gente falou também de um outro ponto que é o filme. Eu acho que ele retrata muito bem esse companheirismo, né, das mulheres negras, essa palavra, a gente pode usar a palavra sororidade, né? Imagino, né? Dessas guerreiras, a Godi. Como vocês enxergam a sororidade da mulher negra? Edu, sororidade, né? É uma palavra necessária, é uma característica, né? Uma subjetividade, é um desejo, é um sentimento, né? Que tem que se manifestar entre os humanos, né? Mas eu penso, Edu, não, né? Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade capitalista, né? E aí eu vejo, Edu, que existe sororidade entre mulheres negras. Existe. Mas sabe aquela questão do capital ter raptado todas as outras esferas da sociedade? A gente é lazer, a sociedade é tudo isso, né? Cultura, é lazer, mas aqui, educação, é saúde, vários setores, né? Mas quando o econômico ele morde, ele abocanha esses setores todos e ele prevalece, nesses espaços em que há uma prevalência do econômico, eu não consigo ver sororidade. O econômico não necessariamente no sentido assim do capital, mas do poder, sabe, do destaque, do reconhecimento social. Eu vejo que as mulheres negras são bem humanas, assim, sabe, como qualquer outro ser humano. Estão ali prontas para dar rasteiras. Porque, assim, elas querem também se sobressair, querem também, né? Agora, em espaços em que não há domínio do econômico, eu vejo esses espaços como o social, né? A participação social, os espaços coletivos, de construção coletiva, que vai trazer benefício não para a pessoa, né? Mas para um coletivo e sem grandes retornos financeiros. Eu vejo que esses são espaços de florescimento da sororidade. Mas há possibilidades da gente conseguir fazer a sororidade nascer e brotar e prevalecer nos espaços que são econômicos? Eu penso que essa é a nossa batalha. Essa é a nossa batalha. Eu penso que a gente tem que conversar mais sobre isso. O filme, ele mostra um pouco disso para a gente, né? Quando a Naui estava na competição, a Nanisca, a mãe. A Nanisca. Ela falava, mas como que você voltou para ajudar? Numa competição, eu não faria isso, né? Então, é o espaço do reconhecimento público, é o espaço da busca do louvor, né? Que não vai dar recursos financeiros, mas vai dar louvor social. Esse é o espaço mais perigoso.
a Naui deu provas de que é possível. Ela voltou, ela ajudou. É isso que a gente quer. Como que eu, numa competição, para me destacar, posso continuar humana? Eu acho que é essa a questão. Como é que eu não me permito devorar por esse espírito devorar pelo espírito devorador do capitalismo, de modo a macular a minha humanidade? É essa a questão que eu penso que a gente tem que se colocar a cada dia que a gente levanta, sabe? Todo dia que eu abri o olho que eu acordei, eu tenho que pensar nisso e voltar para esse lugar. Se eu durmo 2 vezes ao dia, se eu durmo depois do almoço, quando abrir o olho de novo, reafirmo o compromisso. Né? Então, eu acho que é importante para a gente construir esse espaço da sororidade, a gente olhar também para a gente. É para olhar para o outro, mas antes olhamos para a gente. Dentro de que discurso eu estou? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou buscando? Eu estou buscando esse coro louco que a sociedade grita no meu ouvido? Ou eu estou buscando alguma coisa que eu percebo que é da minha contribuição? Porque se eu busco alguma coisa que é da minha contribuição, não tem ninguém que vai tirar isso de mim. É a minha contribuição para o mundo. É meu. Eu não estou competindo. Né? Eu vou ser reconhecida se eu tiver de ser, e pelos meus amigos já é reconhecimento. Se meus amigos quiserem me está ótimo. Né? Então, se eu busco entregar para o mundo o que eu tenho de melhor, é pavimentar o caminho para isso, é tentar não ouvir o clamor da sociedade e pavimentar esse caminho da entrega do que eu posso entregar de melhor. E aí eu penso que essa pessoa, mas aí isso requer uma série de coisas, tratamentos, a gente precisa vencer os nossos medos, nós as pessoas negras, né? A baixa expectativa que formaram o nosso respeito, a nossa baixa expectativa sobre nós mesmos. Nós temos que vencer um longo caminho, chegar num lugar, ou mesmo antes de chegar nesse lugar, a gente está disposto a fazer esse pacto, né, de buscar o que a gente pode contribuir, a gente consegue olhar para o outro sem que o outro seja o nosso concorrente. Os outros não são concorrentes, são pessoas humanas que têm alguma coisa bacana dentro dela também. E mais, o que ela tem dentro dela, de repente, colabora com o que eu tenho dentro de mim. E a gente pode seguir juntos, sem um dar pontada no outro. Eu acho que sem essa tomada de consciência, sabe, Edu, Elisângela, Pedro e todo mundo que está ouvindo, sem isso voltar para a gente, e essa tranquilidade de que eu estou buscando fazer alguma coisa que eu quero entregar para o mundo, ou para minha família, ou para mim, ou para o meu filho, não precisa ser para o mundo, né? Para alguém, sabe, se eu sentir útil em algum lugar, a gente consegue ser mais solidário, mais próximo, a gente consegue ser melhores pessoas. Eu penso que é esse o apelo, olhe para si, não para buscar as glórias deste mundo, do presente século, mas para buscar as glórias que são gloriosas para você. O que você tem de bom dentro de você e que o seu trabalho te permite fazer, faça isso. E olhe para os outros e ajude eles a fazerem isso também. E aí eu penso que a sororidade nasce, sabe? Fora disso, eu acho que é difícil. Eu acho que é a competição nua e crua. E, infelizmente, a gente tem visto aí grupos, a gente tem experiência, infelizmente, com pessoas, mulheres negras, né? Que a gente tende a ser mais cooperativa, né? E de repente você leva uma rasteira de uma pessoa que você convidou para o seu grupo, sabe? É complicado, mas vamos levando a vida e vamos plantando flores para a gente depois colher. Realmente, como a Eliane pontua, a sororidade é uma consciência, né? Um nível de consciência de que um grupo, né? De que as mulheres as mulheres enfrentam questões em comum e a partir dessas questões elas deveriam promover uma aliança, elas se sentem ligadas por essas questões em comum, então elas criam uma aliança de empatia, de companheirismo, né? Essa é a visão ideal, é a utopia, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de mulheres, a gente precisa localizar essas mulheres numa sociedade que é patriarcal, machista, né? E a gente não está falando só de Brasil. O professor Carriere, o Alexandre Carriere, ele tem estudos aí que vão remeter, justamente vão estar focados no contexto pré-capitalista. E ele vai identificar que os processos de patriarcado, dos processos de classe
e raça, eles vão sustentar a exploração capitalista. Então, é justamente desses processos que já existiam antes do capitalismo, é que o capitalismo vai florescer e vai crescer. É justamente explorando essas diferenças sociais, né? As baseadas no gênero, na classe e na raça. Então, a gente está falando de situações, nesse contexto machista patriarcal, a gente tem um estímulo à competição feminina, né? Isso é muito próprio desse contexto machista, de incentivar essa competição feminina. Então, nessa situação, as mulheres, não é óbvio nascer mulher e acreditar que é preciso fazer aliança com as outras mulheres. O que a gente tem é justamente o cenário que a Eliane pontuou, o da competição. Por acaso, estamos num processo organizativo capitalista. Então, nesse cenário, sim, existe uma competição e as mulheres se veem como concorrentes umas das outras. E concorrentes não é só no ambiente de trabalho, mas também nas relações afetivas, né? E aí por conta de por que isso gera, o porquê de as mulheres naturalizarem tanta raiva, né? É comum a gente ver, por exemplo, crimes mesmo envolvendo relações afetivas, de ciúme motivados, essas relações passionais. Então, tudo isso tem origem justamente nesse estímulo à competição feminina, porque ela é interessante para justamente manutenção, é uma das estratégias de manutenção ideológica do machismo e do patriarcado. Mas é justamente nesse cenário que significa muita opressão de gênero, que vai surgir justamente a denúncia desses processos. E é o feminismo negro que vai pontuar isso, né? A partir essas teóricas, elas vão dizer, olha, quando as mulheres brancas falam que elas precisam de mais espaço, elas estão considerando somente as suas próprias questões, porque enquanto elas estão estudando, existe uma pessoa trabalhando como doméstica na casa delas, e que elas não estão considerando as questões específicas dessas mulheres, que são negras. Então, nós temos aí teóricas que vão justamente vão estar sensíveis às questões que são próprias desse universo do gênero marcado pela raça. Então, a gente pode considerar, não que a condição de mulher é imediata, leva à sororidade, mas sim, existem momentos em que isso é possível demarcar isso nas organizações, a existência de sororidade, mas ela não é um precedente, não é porque é mulher, não é porque é negra que vai abraçar a causa, e isso está muito marcado no filme, me parece, porque a Viola fala, é uma frase marcante, existem lutas que valem a pena. Ser mulher negra nessa sociedade é uma luta, e a Angela Davis vai falar que a mulher negra ela está na base do capitalismo, da exploração do capitalismo. Né? E isso a gente fala, quando a gente fala isso, a gente também entende que são lutas, na interface disso, existem lutas que essa mulher precisa travar, mas a gente não pode atribuir isso a ela de uma forma objetiva. Essas mulheres, em alguma medida, elas precisam abraçar essas lutas. Existe uma questão aí que é pessoal. Eu quero abraçar essa luta, eu aguento, eu tenho condição psicológica para poder enfrentar isso no nível do ativismo. Né? Então, assim, existem pessoas que realmente vão fazer o processo que o Pedro Jaime vai pontuar, vão se afastar dessas questões sociais mais amplas, da dimensão política da existência. E está tudo bem. A gente não pode... O que a gente precisa é respeitar isso no plano da decisão consciente, né? E não como condição de existência. Né? É isso que a Eliane vai falar quando a gente tem, por exemplo, uma dimensão estética que nega a estética, o fenotipo negroide, por exemplo. Porque para algumas pessoas isso não é uma escolha, isso é a única condição de ser aceito em sociedade. E esse que é o problema. Então, agora a gente, né, geralmente fala algumas indicações de livros, séries, filmes, e o que eu separei aqui para falar é da série que se chama Terra Negra em Ascensão, Black Earth Rising, que tem na Netflix, que é uma série muito, muito boa, que ela é estrelada pela atriz Micaela Coel, eu acho que é assim que fala, e a série, ela conta a história da Kate Ashby, uma investigadora, que foi resgatada e adotada durante o genocídio em Ruanda, pela advogada especialista em direito Eve Ashby. E é uma série maravilhosa, eu acho que todo mundo deveria assistir. Não é uma série muito grande,
Como a gente separou também, né? Também para a gente recomendar uma personalidade, né? Uma mulher negra, eu queria falar da Ava DuVernay, que eu não sei se é assim que fala, mas ela fez Olhos que Condenam, que também está na Netflix, que é uma diretora muito boa, e ela tem outros filmes muito bons também, que não necessariamente estão na Netflix, mas tem Selma, enfim, tem vários filmes, ela é bem famosa, e é isso. Essas são as minhas recomendações de hoje. E você, Edu? Perfeito, Pedro, perfeito. Nossa, o Black Earth Rising eu tô para ver há um tempão, mas eu sou super fã da Michaela Coel, então eu tô bem animado. E a gente já fez até o último episódio da Consciência Negra do ano passado, a gente fez sobre Selma, que é dirigido pela Ava DuVernay. Então, maravilhoso, adorei as indicações. A minha indicação de hoje, o pessoal vai dizer que é muito batido para mim, porque eu amo essa mulher e eu já li muita coisa dela, que é a Chimamanda Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie, que ela tem, vou recomendar 2 livros dela, um é o No Seu Pescoço, que é um livro de contos, e ela fala, ela traz aspectos bem bacanas da realidade africana, né, na Nigéria, ela é nigeriana, então ela fala um pouco sobre a Guerra da Biafra e alguns eventos relacionados à Guerra da Biafra, sempre com esse olhar contemporâneo, né, e da história vivida, né, não da história do livro, mas a história vivida. E o outro, para linkar com esse conceito do panafricanismo, é o Americana, que é um romance dela em que ela conta a história de uma expatriada nos Estados Unidos, né? Então, são 2 livros muito recomendo demais. Aliás, tudo que a Chimamanda Adichie toca, eu recomendo demais, porque ela consegue trazer toda essa sensibilidade da diversidade e inclusão, do olhar que a gente quer trazer para diversidade e inclusão aqui para o Brasil também. Então, foi muito bom ouvir a de vocês. Eu anotei aqui. A Chimamanda também já conheço, a Americana já li, sei o que está falando, vale super a pena, gente. E eu vou ficar aqui no plano nacional, tá? E vou ficar assim nos livros, né? Para fazer juízo é meu lugar de acadêmica. E acadêmica, assim, gente, professora, né? Gente que estuda, estou escrevendo muito ultimamente, então pouco tempo de cinema, essas coisas todas. Então, eu estou relendo, eu reli tem cerca de um mês, terminei semana passada, livros da Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento, mas eu reli só o que elas escreveram sobre mulheres negras. E foi muito legal ter feito esse caminho. São livros que eu tenho aqui em PDF, eu lembro o nome do livro da Sueli Carneiro, que é Escritos de uma Vida, que é da Jandaíra, eu acho que era a editora Jandaíra, e o da Lélia foi o livro organizado pela Flávia Rios e a Mônica Lima. Não me lembro bem, eu acho que é Lélia, mas eu não me lembro bem o título, mas as organizadoras foram a Mônica Lima e a Flávia Rios. Tá? E me parece que o da Beatriz foi organizado pelo Alex Hatz. E aí ali tem texto, o da Beatriz tem 2 textos sobre mulheres negras. Um lindo sobre a questão do amor e o outro sobre o trabalho. O da Lélia tem algumas unidades, né, de textos nessa coletânea sobre as mulheres negras, só li os ensaios. E o da Sueli também tem uns 9, assim. Então, li uns 15 textos. Os da Sueli são os maiores. E foi muito bacana ver como essa noção, né, da mulher negra, essa área de compreensão, esse campo, esse movimento social se expande e se especifica, né, para as mulheres negras. As ponderações, os argumentos iniciais ali com a Beatriz, na década de 70 ainda aqui no Brasil, depois a Lélia, alguns textos de 70, os outros da década de 80 e alguns da década de 90, e o da Sueli a partir de 80, assim, né? Os que eu li, né, gente? Então, nesse livro, que é Os Escritos de uma Vida. Então, valeu muito a pena, e é evidente, tem outros textos delas ali, que não tratam das mulheres, que vale a pena também. Então, eu deixo isso como uma dica fortíssima, fazer essa trajetória aí, e ver como esse assunto entrou na agenda e nos corações das mulheres negras.
Eu também queria deixar uma outra dica de um livro que foi assim, lançado semana passada em São Paulo, no dia 10, e no Rio de Janeiro, no dia 13, que é A Resistência Negra ao projeto de exclusão racial, e organizado não por uma mulher negra, mas por um homem negro, o Hélio Santos. E todo mundo está lá, tá? A Jamila, tá? A Sueli, a Cida Bento, a professora Zélia Amador de Deus. São 18 mulheres, são 34 autores. Eu estou lá também. 18 mulheres e 16 homens. 16, são 34 pessoas, tá? E aí é uma coletânea muito bacana, né? Nesse contraponto aí dos 200 anos da independência do Brasil. São essas as minhas dicas. Bom, eu vou passar para as minhas dicas. Eu, como a Eliane, vou também recomendar livros. Bom, então, eu gostaria de vou recomendar 2 obras, então, também como acadêmica, acaba sendo o nosso diálogo com o mundo, né? A partir essas são as referências que a gente tem. Uma deles é bastante uma obra literária que é maravilhosa, a da Conceição Evaristo. Eu, como belo-horizontina, sou apaixonada por essa obra. É uma obra memorável por questões muito específicas. A Conceição Evaristo, numa proposta, né, de escrevivência, ela revisita o passado na infância dela. Ela vai dizer do processo de desocupação de uma comunidade que está localizada numa área nobre de Belo Horizonte. E ela vai falar essas memórias dela, ela vai apresentar essas memórias de uma forma que é totalmente desconcertante para a nossa lógica ocidental de linearidade, temporalidade, linear, né? De uma história totalmente linear. Ela vai apresentar essas memórias do jeito que da forma como elas vieram à mente dela. Então, ela vai demonstrar que isso é uma forma de escrever, que está ligada assim, ao registro da vivência das pessoas, né, da memória. E é interessante porque a estética da obra dela reproduz um beco. Então, ela não está falando somente de memórias que emergem do beco, ela reproduz a dinâmica de um beco na obra dela. Isso é genial. Então, achei bastante interessante essa obra de Becos da Memória. A outra obra, também, como a Eliane pontuou, mas por outros motivos, eu gostaria de recomendar Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano. Ela vai defender justamente a ideia da americanidade, e é muito interessante porque a Lélia vai identificar na sociedade brasileira o que ela chama de português, que é a influência dos idiomas, né, de origem africana, principalmente do Banto e do Iorubá, e essas origens elas vão ser transmitidas por meio dessas mulheres que atuaram na função de doméstica, na função de babás. Ela vai dizer que essas mulheres acabaram transmitindo essa linguagem no português para as sociedades, para as classes médias e alta da nossa sociedade. Então, ela vai dizer de uma agência. É uma perspectiva muito interessante a dela, de mostrar a agência dessas mulheres e da influência que a partir desse lugar de condições, né, a partir de lugares subalternizados, a influência que elas tiveram na sociedade brasileira, na constituição da cultura brasileira. E isso foi extremamente importante para que a gente se reconhecesse, inclusive, em grupos que não eram negros, mas que tinham, sim, influências culturais africanas, por conta dessa atuação, dessa influência dessas mulheres, das mães pretas. Então, são 2 obras excepcionais e só leiam, são maravilhosas. Hoje tivemos um papo incrível sobre mulheres negras com Elisângela Furtado, @ElisFurtado, e Eliane Barbosa. Se você ouvinte quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios ou deixar um comentário sobre o podcast, deixa uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, @DiversiArtePodcast, ou se você preferir, estamos também no nosso Instagram com os nossos perfis pessoais, @PedroSchenck e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.